A portabilidade nos financiamentos imobiliários é um tema que gera dúvida nos profissionais do mercado de imóveis. Entender o processo de transferência de uma instituição financeira para outra da dívida de um comprador é uma obrigação do corretor de imóveis para passar com clareza todas as informações ao cliente. Para abordar o assunto em detalhes, recebemos no programa de hoje o especialista em mercado imobiliário, Luiz Paulo Júnior. Luiz Paulo, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na TV Cresce Rio. Obrigado, Caio. Obrigado, Cresce também. Agradeço essa grande instituição e sempre que eu puder estarei presente para poder auxiliar os nossos corretores. Luiz Paulo, inicialmente explica para a gente o que representa a portabilidade no segmento imobiliário, mais especificamente nos financiamentos. A portabilidade, Caio, é a chance que o cliente possui de poder procurar taxas menores de juros no mercado. Ele já possui um contrato ativo em alguma instituição financeira e, através dessa resolução de 2013, ele consegue buscar em outros bancos a possibilidade de reduzir o que ele paga hoje de taxa de juros. Esse seria o que é a portabilidade, né? A regulação sobre a portabilidade de crédito foi aprimorada recentemente. Quais as diretrizes instituídas pela Resolução 4.292 de 2013? Caio, essa resolução, na verdade, de 2013, vou até voltar um pouquinho antes, a primeira resolução que determinou a portabilidade de 2006. Mas ela não foi muito para frente, ela continha alguns erros, né? Um dos erros dessa resolução da portabilidade era o custo. Antigamente, por essa antiga resolução, era necessário, na portabilidade do eventual contrato para outro banco, você tinha que averbar no banco a baixa da hipoteca, ou seja, do banco anterior, e registrar um novo contrato desse novo banco. O custo do registro era muito caro e isso inviabilizava diversas negociações entre pessoas físicas e jurídicas com as instituições financeiras. Um outro problema também é que não existia uma normatização. Cada instituição para o mercado imobiliário tratava de forma diferente. Então, uma instituição A agia de uma forma, a B agia de outra forma, algumas cobravam eventuais custos para tal. E a resolução de 2013 veio sanar isso tudo. Ela reduziu o registro de uma verbação, de uma baixa de hipoteca, o registro de contrato, resumiu isso para apenas uma verbação. E o contato entre bancos ficou sendo eletrônico. Então não é mais necessário pagar algum boleto, alguma taxa de portabilidade ou preencher alguma série de documentações entre bancos, enfim, ficou muito mais rápido esse processo, né? Luiz Paulo, é possível modificar o sistema de amortização ou de financiamento ao transferir a dívida de uma instituição financeira para outra? Na verdade não, Caio. Se você hoje tem um contrato ativo, por exemplo, na tabela Price de uma instituição A, você não consegue migrar para uma instituição B numa tabela SAC. Você só consegue migrar para a mesma instituição B se for a tabela inicialmente contratada. O mesmo entendimento cabe se você tem um imóvel, por exemplo, contratado na mesma instituição, no SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, que são imóveis aqui no Rio de Janeiro até 750 mil, e se porventura esse imóvel passou por uma avaliação maior, enquadrando no SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário, você não consegue migrar para um outro sistema de um outro banco. É um pouco confuso nisso, tá? Então, você não consegue mudar de plano, ou seja, saque para um Price, ou de SFH para um SFI, e nem de um FGTS pró-cotista, de um SFH, por exemplo, para um FGTS pró-cotista. Essa é a dúvida até atual de muitas pessoas. O FGTS pró-cotista se tornou uma possibilidade no mercado de redução, de uma busca melhor de taxas de juros menores, né? E algumas pessoas me perguntam muito, Luiz, é possível a gente, se eu assinar atualmente com um banco no SFH e depois, posteriormente, daqui 1 ano, 2 anos, tentar passar por FGTS pró-cotista? Infelizmente não. Você consegue somente passar para um outro SFH de uma outra instituição financeira. No sentido de auxiliar o corretor de imóveis a prestar todas as informações ao cliente, quando é vantajoso optar pela portabilidade do financiamento imobiliário? Olha, Caio, vale a pena hoje, eu fiz algumas pesquisas, enfim, eu levantei alguns dados, se o custo do seu contrato atual com uma instituição A
em comparação com a instituição B, estiver em torno de 3% mais barata, já vale a pena, né? Mas é importante que o cliente, antes que se faça qualquer portabilidade, tenha noção de tarifas que o banco novo venha cobrar, nova taxa de administração, não é só a taxa de juros, né? A taxa de juros é claro que é importante para a portabilidade, é essencial para tal, mas é importante que ele leve em consideração custo de averbação no cartório, ele vai precisar averbar tal portabilidade. Qualquer análise de crédito que o banco novo venha solicitar, uma análise jurídica que ele pode cobrar por isso, uma avaliação imobiliária, né? No mercado imobiliário, diferente de outras portabilidades de financiamento, a resolução do Banco Central permite que o banco cobre por uma nova avaliação do imóvel. Então, o cliente precisa levantar esses custos para saber se é viável realmente a alteração do banco atual para um banco novo. Tá? Luiz Paulo, como ocorre a transferência das informações entre as instituições financeiras? Há um prazo específico para a conclusão desse processo? Eu vou responder essa pergunta, Caio, de uma forma um pouco diferente. A sua resposta vai ser o final da minha explicação. Eu vou passar item a item de como funciona a portabilidade. Tá? O cliente viu que o banco A fornece uma taxa de juros um pouco mais baixa, né? O que ele costuma fazer? O que ele deve fazer, esse cliente? Eu sugiro que ele procure a instituição onde ele possui o financiamento e peça um demonstrativo de quanto falta pagar, né? E veja o custo efetivo total, chamado CET, daquela operação. O banco, pela resolução de 2013, ele tem um dia para poder entregar isso para o cliente. Normalmente se consegue até na hora, o gerente entrega isso até na hora, não tem muita burocracia. E algumas pessoas recebem até mensalmente através de seus boletos bancários. Munido daquela informação, ele vai até o novo banco, vou chamar de banco destino. Tá? Esse banco destino ele vai mostrar para o gerente ou para a pessoa que for cabível o interesse que ele possui de migrar tal contrato para aquele novo banco, né? Esse banco destino vai começar uma análise de crédito, uma avaliação do imóvel, uma análise jurídica da operação. Estando tudo aprovado, o banco destino ele vai comunicar o banco origem, que é onde a pessoa possui aquele contrato de financiamento ativo, que aquele cliente possui interesse ou quer, né, vamos ser mais específico, quer realizar a portabilidade do contrato. O banco de origem, onde ele já possui o contrato, possui 5 dias úteis. Eu acho que até é interessante. Ele tem 5 dias úteis para poder entrar em contato com o cliente e fazer alguma contraproposta. Muitas vezes o banco tem interesse em manter aquele cliente por 30 anos ativo em sua carteira, né? Muitas vezes um cliente, o CAI, representa recebimento em conta salário, uso de cheque especial, aplicações vultuosas na agência, na própria instituição, perdão, e o banco tenta fazer uma contraproposta. Caso não seja aceita, essa operação é efetivada eletronicamente. Então é um meio muito eletrônico, ele começa de uma forma um pouco mais de bate-papo, né? Que a pessoa vai se apresentar, mostra o contrato, mostra o papel, o banco faz a pesquisa do cliente e no final realmente existe esse comunicado entre bancos, tudo de forma eletrônica, para finalizar essa transação da portabilidade. Para finalizar, deixa um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Corretor de imóveis, nós estamos vivendo um novo tempo, um tempo de uma nova dinâmica de mercado imobiliário. Nos últimos 10 anos, o corretor de imóveis era a peça fundamental de venda. Foi transformado unicamente em venda. Atualmente, o corretor precisa ser polivalente. Ele precisa saber alugar, vender e dar consultas. O cliente ele precisa se consultar com o corretor e saber do corretor informações essenciais do mercado imobiliário. Não é só vender. Hoje o corretor precisa saber o que o cliente demanda
e, além disso tudo, as possibilidades financeiras daquele cliente. Caso contrário, você pode estar perdendo um tempo absurdo tentando fazer uma venda e esse cliente não tem condições de fazer um financiamento. No caso da portabilidade, muitos clientes procuram corretores até por estarem no meio. Então é importante que você tenha essa informação na mão, para que você possa auxiliar o cliente na hora de uma eventual portabilidade. Luiz Paulo, obrigado pela presença e pelas informações passadas aos corretores de imóveis neste programa. Cara, agradeço novamente a você, agradeço também ao Cresce, essa excelente instituição, maravilhosa instituição, e o que eu puder ajudar, estarei sempre presente. Obrigado mais uma vez. Corretor de imóveis, não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os vídeos da TV Cresce Rio. Sua audiência é fundamental. Um grande abraço e até a próxima.